Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Jornal Conecta. Vamos começar a edição desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, falando que a polícia prendeu na manhã desta quarta-feira o terceiro suspeito de participar do assassinato da família de Olímpia, encontrada com sinais de execução em um canavial. Segundo a Polícia Civil, Danilo Barbosa da Silva estava em saída temporária quando teria participado do crime e não retornou para o sistema penitenciário. O suspeito foi localizado e preso em Andrelândia, Minas Gerais, a 800 quilômetros de Votuporanga, onde os corpos foram encontrados. Durante a abordagem, o homem tentou ocultar a identidade com um RG falso do estado de Minas Gerais. Após a investigação, foram identificados 3 suspeitos, todos de Votuporanga, conhecido dos meios policiais, informou a polícia. 2 desses investigados foram presos pela Delegacia de Investigações Gerais, DIG, no mês de janeiro, nas cidades de Valentim Gentil e Pedranópolis, em São Paulo, onde tentavam se esconder. Agora o assunto é dengue, assunto bastante preocupante. O Brasil já registra apenas neste ano um total de 392.724 casos prováveis de dengue, de acordo com números divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. O Ministério também confirmou 54 mortes pela doença no país. De acordo com o painel de monitoramento do Ministério, a população feminina representa 54,9% dos casos, enquanto pessoas do sexo masculino somam 45,1%. Mais de 143.200 dos casos prováveis estão concentrados na população entre 30 e 49 anos de idade. Estima-se que o Brasil pode contabilizar mais de 4.100.000 casos em 2024. E ainda falando sobre dengue, você sabe quais remédios podem ou não tomar no caso de dengue? A Sociedade Brasileira de Infectologia alertou nesta quarta-feira para os remédios contraindicados em caso de suspeita da doença. O tratamento básico inclui analgésico, antitérmico e, eventualmente, medicação para vômito. Os principais sintomas relacionados são febre, vômito, dor de cabeça, dor no corpo e aparecimento de lesões avermelhadas na pele. O AS, conhecido popularmente como aspirina, entre os não recomendáveis, por se tratar de medicação que age sobre plaquetas. A recomendação é procurar o médico logo no início para ser avaliada, fazer exames clínicos, hemograma, para ver, inclusive, a gravidade do quadro. Receber orientação sobre os sinais de alarme para que a pessoa possa voltar caso tais sinais apareçam na evolução da doença. Os casos devem ser encaminhados às unidades de pronto atendimento, UPAs, e às clínicas de família. E como noticiamos ontem, a Prefeitura abriu 3 concursos públicos e as inscrições já estão abertas. Quem vai dar agora os detalhes e falar sobre as vagas é o secretário de Administração, Richard Casal. E está aqui com a gente no Jornal Conecta o secretário de Administração do governo prefeito Padre Oswaldo, Richard Casal. Richard, nesses dias, o padre, a administração, anunciou a abertura de 3 concursos. Eu gostaria que você falasse quais são esses concursos, quais são as vagas que serão abertas para que a nossa audiência possa acompanhar e talvez alguém se interessar, até porque os salários são convidativos, né? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, um prazer estar aqui no Conecta novamente. Prazer é nosso. Realmente, Marcão, estamos lançando outros concursos. O ano passado a Prefeitura realizou concurso para psicólogos, assistentes sociais,
motoristas de veículos pesados e também na Secretaria de Educação, 55 vagas, que esses aprovados já estão iniciando a ser chamados, vão tomar posse daqui poucas semanas, né, já para estar trabalhando nas escolas de Catanduva agora nesse ano, 2024. E recentemente lançamos mais um concurso, que é dividido em 3, que são mais 87 vagas no mercado de trabalho. São vários cargos. 87 cargos efetivos na prefeitura. O que acontece? A prefeitura de Catanduva, hoje ela tem cerca de 2.400 funcionários concursados. Todo ano, cerca de 90 a 100 servidores se aposentam. Então, de 3 anos para cá, já foram quase 300 funcionários a menos no quadro. Para suprir, então, essas vagas deixadas por quem aposentou. Sim, e Catanduva cresceu muito, né? Os serviços cresceram também, muito, né? Também a demanda aumentou. Exatamente. O pessoal fala que o servidor público não trabalha, isso é mentira. O pessoal da prefeitura trabalha muito mesmo. O servidor público dá o sangue mesmo, os concursados que carregam o piano. Então, agora, principalmente aquele pessoal que é linha de frente, que fica ali no pronto atendimento, né? Exatamente. É de uma atenção realmente de se fazer elogio, né? Uhum. E o trabalho corre realmente de uma maneira muito eficiente. Exato. Posso até citar aqui com propriedade o pessoal da Obras, que dá o duro, o pessoal do meio ambiente, que trabalha de final de semana, que trabalha logo cedinho já começa, o pessoal do trânsito que trabalha até de noite, os funcionários da saúde, não precisa nem dizer, né? Trabalha pra caramba. E a educação, que é o maior, onde tem metade dos servidores estão na educação, hoje são mais de 1.000 pessoas trabalhando na educação. É um contingente grande. Exato. Catanduva cresceu, você vê, são 35 escolas, diversas creches, exige muita gente para cobrir toda essa demanda, né? Então agora nossa vontade era ter mais vagas, mas tem aquela limitação salarial, né? Você não pode estourar a folha, né, de pagamento. Sim. Então agora são mais 55 vagas, vou citar algumas aqui. São 30 vagas para auxiliar administrativo, 10 vagas para vigia, médico veterinário, técnico de suporte, técnico de informática, engenheiro civil, outros tipos de engenheiro, são diversos cargos, né? Aí, no caso, a escolaridade exigida é segundo grau, dependendo do cargo, e também nível superior, que tem o caso de médico veterinário, né? Sim, no caso de vigias, exige só o ensino fundamental. Fundamental. Agora, no caso de alguns outros cargos, é o ensino médio ou ensino técnico, por exemplo, fiscal de obras, fiscal de posturas, e alguns outros cargos, que nem veterinário, engenheiro civil. Aí já exige o 3º grau, a faculdade mesmo, né? E você já tem uma noção do interesse, da procura por esses cargos? Rapaz, eu vou te falar, do dia que a gente lançou o concurso até hoje, meu celular não parou. Eu acho que é tanta mensagem de pessoal pedindo mais informações, né? O RH da prefeitura está recebendo ligações toda hora. E a pessoa que quer realmente participar do concurso, qual é a maneira mais fácil ou o que você recomenda? É muito simples, é só entrar no site do IBAM, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e pelo site você já faz a inscrição lá mesmo. A inscrição varia o valor, né? Tem de 65. E a comprovação de documentos vem numa fase posterior, então? Exato. Primeiro a pessoa vai só fazer a inscrição. Se inscrever. A inscrição já estão abertas, elas vão até o dia 7 de março, a inscrição, e é o data limite, não adianta querer fazer depois que não tem jeito, o sistema trava. E as provas vão ser realizadas no dia 7 de abril, num domingo, né? Em diversos pontos da cidade. Não dá para a gente falar agora onde vai ser, porque às vezes se der muita inscrição... Vai depender do número de inscritos. Nós costumamos usar o prédio do IMES, da Fafica, né? Mas eu acredito que vai ser necessário fazer no IMES e em diversas outras escolas. E quem aplica essa prova? É o IBAM, o pessoal de São Paulo, o Instituto Idôneo, com mais de 40 anos na área de concurso público, totalmente transparente. As pessoas que corrigem as provas são docentes, pessoas que têm mestrado, doutorado, enfim, é muito rigoroso, né? E pode participar candidato de outras cidades? Pode sim. No Brasil todo pode participar. Pra você ter uma ideia, no concurso da educação realizado em outubro do ano passado, ao todo foram 3.200 inscritos.
muita gente, mas muita gente mesmo era da região, cidades vizinhas, aqui Pindorama, Tabapuã, Palmares. O que acontece? Depois que o Padre Oswaldo assumiu a prefeitura, nos últimos 3 anos, graças a Deus, né, ele conseguiu melhorar muito o salário da prefeitura, né? Não que o servidor público ganhe uma fortuna, pelo contrário, merecia ganhar até mais. Havia uma defasagem grande. Sim, o padre, nesses 3 anos, ele aumentou em média 42% o poder de compra dos funcionários. Então, hoje, trabalhar na prefeitura, podemos dizer que é um bom negócio. As pessoas são mais valorizadas, são mais respeitadas, né? Falando nisso, qual é o menor salário para esses cargos e o maior? O menor salário, eu acredito que seja em torno de R$ 2.500, né? E o maior salário dá em torno de R$ 9.000, além dos benefícios. Além dos benefícios, que nem o funcionário público, ele tem o plano de saúde, né? E tem também o plano odontológico da Uniodonto, que paga uma miséria mesmo, por mês. É uma quantia bem pequena, né? Isso. Você tem uma ideia, R$ 25 por cabeça. Por exemplo, sou minha esposa e mais 3 filhos. Eu vou descontar do meu salário. E aí também tem o Vale Alimentação. Vale Alimentação é em torno de mais de R$ 500. Que a pessoa... hoje está quase R$ 500, até vou explicar, mas o Padre Oswaldo está programando aí um pequeno aumento aí para o cartão alimentação. Estou até falando com exclusividade já aqui. Então, furo de reportagem. É lógico que o servidor antigamente a gente desculpa, a gente corria muito atrás do furo, né, de reportagem. Mas o servidor público merece essa valorização. A gente pretende manter essa política permanente de valorização dos servidores. Você quer falar mais alguma coisa sobre o concurso? Porque daqui a pouco nós vamos passar para um outro assunto. Eu peço para as pessoas que estiverem interessados para já ir fazendo a sua inscrição, né, não deixar para a última hora. E o maior conselho que eu posso dar, a gente tem que estudar. A concorrência vai ser grande, mas a maioria das pessoas que prestam concurso, muita gente presta por prestar, ou vou tentar a sorte. Não. Se você pegar o edital, ver as matérias que estão ali, se empenhar em estudar, eu sei que pouca gente tem tempo, né? Mas quem estudar de verdade, com certeza tem uma grande chance de ser aprovado. O concurso vai ser de uma forma transparente, né? Não vai ter privilégio para ninguém, né? Nós, da administração da prefeitura e do Recursos Humanos, não temos acesso às provas, ao conteúdo. As provas são trazidas pelo pessoal de São Paulo e só são entregues, ficam lacradas e são entregues para os fiscais na sala de aula na hora ali. Muito bom. Ô Richard, recentemente vocês fizeram uma reunião na prefeitura com a diretoria do Sincat, né? Correto. O presidente Roberto, o Cerosi, que é diretor, estava você e o prefeito Padre Oswaldo. Vocês falaram sobre dissídio. Exatamente. Também estava presente nessa reunião o Wellington Vanali, que é o nosso secretário de Finanças. Então, essa reunião, ela foi, Marcão, o primeiro passo, né, para tentar se construir um entendimento para o dissídio desse ano, 2024. A prefeitura apresentou as planilhas, o nosso orçamento, aberto o nosso orçamento, quanto que a gente gastou, quanto que a gente pretende investir esse ano e o quanto que perdeu de arrecadação, né? Não foi só Catanduva, todos os municípios perderam a arrecadação nos últimos tempos. E também aumentou muito o custo, né? Por exemplo, a gente perdeu investimentos na saúde, investimentos da educação, várias cidades, né? Então a prefeitura hoje ela está saudável, né? Graças a uma política de transparência e seriedade, porém a gente não pode abusar, né? E essa reunião com o sindicato para se conversar sobre o dissídio desse ano, né? A gente apresentou esses dados para o pessoal do sindicato entender as dificuldades e daí a gente vai começar a construir aí... A negociação. Isso, a negociação de uma forma... Avançou, pelo menos, nesse primeiro encontro? A gente ainda não falou em valores, né? Mas foi uma reunião preliminar... Exato, foi o primeiro... Para se estudar um índice de aumento. Até hoje, Mas vai cobrir, com certeza, a inflação. Geralmente vamos tentar dar um pouco a mais do que o IPCA. Isso é muito bom. É uma boa notícia para o funcionalismo público. A vontade do prefeito Padre Oswaldo era dar um aumento significativo, como já foi feito em 2023, o PAD deu 15% de aumento para os servidores. Em 2022, nós fizemos a restauração do quadro de funcionários, que foi histórica. Então, teve funcionários que em 2022 receberam até 40% de reajuste, teve quem recebeu 27% de reajuste. Foi assim, foi histórico, melhorou muito o salário, de forma merecida. E agora
tá mais difícil, tá bem mais difícil. O orçamento está muito mais apertado. Então a gente seria, pelo fato, vou falar aqui com sinceridade, pelo fato de ser um ano eleitoral, os políticos, os prefeitos que têm aquela característica política, falam, nossa, o último ano não faço nada durante 3 anos, no último ano eu dou aquele reajuste bacana. Não é assim o pensamento do Padre Oswaldo. O Padre Oswaldo aumentou durante os últimos anos e agora ele não quer fazer politicagem com o salário dos servidores. A gente vai fazer o que é possível e o que é viável. Qual é o mês do dissídio? É março. Na verdade, as negociações vão prosseguir agora em fevereiro. Brevemente vamos ter outra reunião com o sindicato, né? E março é um prazo limite para a gente decidir a porcentagem de reajuste. Muito bem. Richard, agradecemos a sua presença, trouxe boas notícias, né, sobre o dissídio, sobre os concursos. Se tiver mais alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço novamente a oportunidade. O programa Conecta, a gente vê que cada vez mais tem repercussão. Graças a Deus. Da última vez que eu estive aqui falando sobre o Conselho Tutelar, né, várias pessoas conversaram comigo, mandaram mensagem, eu estive lá, tudo, né, e é bacana, né? Eu sou muito favorável, pelo fato também de ser comunicador, sim, a ampliação do número. Aliás, um jornalista bastante respeitado, né? Obrigado, Marcão. Que teve a sua fase mais na escrita, né? Mas acho que você foi da redação ainda da máquina de escrever. Não, na verdade, quando eu comecei, Marcão, já era aquele computador, aquele monitor verde, sabe? Ah, tá. Né? Que travava... caixote. Exatamente. Que era, né? Mas já estava na era digital, então. Já estava. Ainda não tinha internet, né? Ah, verdade. Eu comecei em 1994 no antigo O Jornal, que você lembra bem. Sim. Né? E passei por outros órgãos, o regional, tudo. Enfim, graças a Deus, a gente teve sempre uma boa relação com o pessoal da imprensa aqui, né? A gente que podemos dizer assim, somos da velha guarda, né? Sem dúvida. Uhum. Mas eu agradeço muito a oportunidade de vocês. Eu que agradeço. Uhum. Agora é hora de dar um giro pela nossa região. Nesta sexta-feira, 9 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite, Catiguá irá inaugurar o playground da Praça Santa Isabel. Equipamento instalado com recursos destinados pela deputada federal Renata Abreu. Em seguida, às 7 horas e 30 minutos, será inaugurado o consultório odontológico na UBS Hélio Reis Ramires, no bairro Santa Isabel. Ele funcionará em horário estendido das 16 às 20 horas e 30 minutos, de modo a beneficiar em especial as pessoas que trabalham e não mais precisarão perder dia de serviço para ir ao dentista. Um idoso de 61 anos foi preso em flagrante após entregar drogas por engano a um policial. Azarado ele, hein? O caso aconteceu na noite desta terça-feira em Uchoa. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo realizava a venda de crack na própria casa. Como a frente da residência é toda fechada, os PMs descobriram que os usuários batiam no portão para pedir o entorpecente. Cada batida representava o número de porções de droga. As equipes então bateram 3 vezes no trinco do portão, onde o homem entregou sem ver que eram policiais. Boa tática usada pela polícia. E entregou 3 pedras de crack na mão dos PMs. Ao notar que era a PM, o homem tentou fugir, mas acabou detido. O suspeito, que já possui passagem pela polícia por outros crimes, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a Central de Flagrantes de Cedral. E com ele, os policiais apreenderam 70 pedras de crack e R$ 1.500 em dinheiro. A Prefeitura de Santa Adélia recebeu uma Fiorino Fiat 2014 da Delegacia da Receita Federal de São José do Rio Preto. A destinação faz parte do programa Receita Cidadã, uma receita de transformação social que tem como meta favorecer a sociedade visando a sustentabilidade, ecoeficiência e responsabilidade social. Depois de uma semana de adaptação, as escolas municipais da Estância Turística de Ibirá
começaram a entregar as apostilas para o ano letivo de 2024 nas próprias escolas. A entrega das apostilas marca o início do ano letivo nas escolas municipais de Ibirá. E ainda falando da região, a concessionária Rumo Malha Paulista apresentou nesta quarta-feira, dia 7, na Prefeitura de Rio Preto, o novo projeto para o aproveitamento da atual linha férrea que corta as cidades de Cedral, Rio Preto e Mirassol. A proposta ainda aguarda autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Porém, o contorno ferroviário já foi descartado em Rio Preto. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aqui em Catanduva. Segundo a empresa, a obra se tornou inviável por diversos motivos. Entre eles, as contestações pelas desapropriações de terras que seriam realizadas nas cidades por onde a ferrovia deveria passar. A empresa já tem o aval do Tribunal de Contas da União, TCU, e agora aguarda a fase de validação técnica da ANTT. Serão construídas 30 obras em Rio Preto, Cedral e Mirassol, que fazem parte da chamada Solução Integrada. Estão previstas construção de viadutos, passarelas e obras de segurança para acabar com todos os pontos de encontro entre os transportes rodoviários e ferroviários. No cronograma apresentado, as obras serão executadas até 2028 e deverão custar cerca de 500 milhões de reais. O governo federal determinou um novo aumento da faixa de isenção do imposto de renda para as pessoas físicas que possuem renda mensal de até R$ 2.824. Esta é a segunda vez que o governo amplia a faixa de isenção do imposto de renda para os brasileiros. O primeiro ajuste, após 8 anos, entrou em vigor no dia 1º de maio do ano passado. O presidente Lula já havia prometido que o governo revisaria a tabela do imposto de renda para incluir os trabalhadores que recebem até R$ 2.824 por mês na faixa de isenção. Após a publicação, a medida provisória é encaminhada ao Congresso Nacional para análise, que deve acontecer em um prazo de até 120 dias. A nova tabela isenta cerca de 15 milhões e 800 mil brasileiros do pagamento do imposto de renda e vale para empregados autônomos, aposentados, pensionistas e outras pessoas físicas que recebam até R$ 2.824. Será votado com urgência pelo Senado o projeto de lei que restringe o benefício da saída temporária para presos condenados. O requerimento de urgência foi aprovado nesta quarta-feira em plenário. A previsão é de que o projeto entre na pauta do plenário na semana após o Carnaval. A votação do projeto vem sendo cobrada pelos parlamentares, especialmente após a morte do policial militar Roger Dias da Cunha, de 29 anos, em janeiro. O autor do disparo estava nas ruas por causa da saída temporária de Natal. A Promotoria de Justiça firmou acordo para imposição de punição a 2 torcedores do Botafogo de Ribeirão Preto que provocaram tumulto e atiraram pedras contra uma van ocupada por torcedores do Santos. Os fatos aconteceram em 20 de janeiro deste ano. Pelo ajuste, os homens deverão prestar serviços em base da Polícia Militar 2 horas antes dos jogos que o Botafogo disputar, assim como durante e 2 horas após a cada partida. A medida vale para jogos ocorridos tanto em Ribeirão Preto quanto em qualquer outro município, pelo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão e pela Copa do Brasil.
Eu acho que uma medida que vai, pelo menos, amenizar um pouco mais a violência. Após vitória em casa contra o São Caetano, ontem à noite, o Catanduva segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista A3. O jogo foi no Silvio Salles e o time da casa venceu por 2-1, depois do São Caetano ter buscado o empate. Com a vitória, o Catanduva chega a 15 pontos, sendo o líder isolado com 5 vitórias em 5 jogos. No próximo domingo, dia 11, o Catanduva joga fora de casa. Vai jogar contra o São Bernardo no campo do adversário. O jogo será às 10 da manhã. E já que estamos falando do Catanduva, hoje à noite terá o julgamento no TJD sobre as substituições feitas pelo Catanduva no jogo contra o Grêmio Prudentino. A regra prevê 5 substituições, mas o Catanduva, por engano, fez 6. Tanto a comissão técnica do Catanduva como também os árbitros, os 4 árbitros, serão julgados nesta noite. Vamos aguardar então o que vai acontecer neste julgamento. Há a possibilidade de que apenas o Catanduva pague uma multa. Com um gol do meio de campo de Eduardo Sacha, o Red Bull Bragantino derrubou a invencibilidade do Novo Horizontino ao bater o adversário por 2-0. A partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista foi realizada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, nesta quarta-feira. Com a vitória, o Bragantino se isola na liderança do Grupo C com 10 pontos, colocando 7 a mais do que o Corinthians, último colocado. O Novo Horizontino soma 9 na 3ª colocação do Grupo D, 4 atrás do líder São Paulo. Pela 7ª rodada, o Novo Horizontino recebe na segunda-feira o Guarani, às 9 da noite, em Novo Horizonte. O Red Bull Bragantino encara no sábado o São Bernardo, às 20h15, em Bragança Paulista. E ainda pela 6ª rodada, o Campeonato Paulista teve ontem, na Vila Belmiro, à noite, o clássico entre Santos e Corinthians. E o jogo, o clássico, foi vencido pelo meu Santos por 1-0, gol de João Schmidt. Como o pessoal gosta de ver bola na rede, vamos mostrar este gol aqui no Conecta. Em bola para a área, levantou, deram o toque! Vem correr com a gente na 3ª corrida Unimed Catanduva, dia 7 de abril, com largada às 7 da manhã na Praça do Aeroporto. Categorias de 5 e 10 quilômetros e circuito especial para as crianças. Premiações por idade de 1º ao 5º lugar. Faça já sua inscrição pelo site corrida.unimedcatanduva.com.br e garanta sua vaga no evento mais esperado do ano. Unimed Catanduva, cuidando de você e da sua saúde. O Jornal Conecta termina aqui. Fique agora com o quadro Sua Saúde, Seu Direito, com o advogado Júnior Dezuani. E às 7 da noite você acompanha CR News com a Natália Ziviani. Olá, amigos do Conecta, mais uma vez aqui com vocês, com o nosso quadro Sua Saúde, Seu Direito. E hoje nós vamos falar sobre os procedimentos estéticos realizados pelos profissionais odontólogos ou pelos dentistas, né? Toda essa polêmica, inclusive com algumas matérias veiculadas na imprensa aí de procedimentos realizados por profissionais odontólogos e que acabaram trazendo problemas aí para os pacientes. Então nós vamos hoje comentar sobre isso, o que é que o odontólogo pode fazer, qual é o limite da sua atuação, como é que hoje o mundo, né, jurídico entende isso também, ok? Bom, antes, vamos dar algumas informações aos nossos amigos aí, a questão do conceito, né? Então, os estabelecimentos de estética e embelezamento, eles podem ser classificados como serviços de saúde, como serviços de interesse à saúde. Os dois tipos realizam atividades que podem alterar o estado de saúde do indivíduo,
né? Então, tanto os serviços em saúde quanto os serviços de interesse à saúde, eles provocam, né, podem deixar algum resultado nesse indivíduo. Tá? Então, serviços de saúde, né, conceituando ali, são aqueles que exigem a formação profissional na área de saúde ou que os profissionais que estão atuando dentro desse serviço de saúde estejam sob a supervisão de algum profissional com formação na área de saúde. Qual seja, né, médicos, os próprios dentistas, enfermeiros, enfim. Então tem que ter uma formação profissional. Tá? E os serviços de interesse em saúde são aqueles que são realizados sem a necessidade que aquele que está executando ou que esteja nesse ambiente, né, de serviços de interesse em saúde não tenham necessidade de uma formação profissional dentro da área de saúde. Então, quais os exemplos aí? Você tem cabeleireiro, esteticista, né? Pessoas que fazem depilação, entre outras. Então não há necessidade de uma formação específica na área de saúde, tá? Então, colocada essa questão conceitual aí, nós vamos para as questões polêmicas que acontecem, né? Então, o que acontece hoje é que existe uma variedade muito grande de procedimentos, né? E o uso cada vez maior de produtos e equipamentos com tecnologias que acabam trazendo maior risco e complicação aos usuários dentro da área de estética, né? Quais são esses problemas, essas complicações que podem acontecer, né? Nós temos aí, pode ter alergias, reações inflamatórias e infecções que podem levar à incapacidade e até mesmo à morte. Como eu disse, nós temos relatos aí, matérias jornalísticas, né, de fatos que aconteceram em decorrência da utilização desses equipamentos ou desses produtos, né, que são lançados aí para a questão de tecnologia, porém a aplicação de uma forma não correta, né, sem a capacitação, pode ter esses desfechos aí e levar até a questão à morte. Tem casos aí de deformação, enfim, principalmente na área facial, né, que é o que nós vamos nos concentrar aqui. Para você ter uma ideia da problemática que isso tem, a Anvisa registra que 60% das reclamações que chegam até ela são sobre serviços de estética e embelezamento. Então, olha, é um número altíssimo, né? Então, as reclamações que chegam lá são decorrência dessas ações ou atitudes ou procedimentos estéticos de embelezamento, tá? Bom, então vamos agora adentrar ao tema específico, que é a questão da atuação do profissional odontólogo, né, ou do dentista dentro da área da estética facial. Bom, primeiro nós temos assim, que o CFO, Conselho Federal de Odontologia, é o que normatiza a atuação do profissional odontólogo, do dentista, dentro do nosso país. Tá? Foi editada uma resolução 198 de 2019, que reconhece a harmonização facial como especialidade odontológica, né? Ou seja, alguns procedimentos no qual o odontólogo pode tem que ter especialização para desenvolver. Acontece que o parágrafo 3º ficou muito amplo e teve uma interpretação equivocada. Então, a partir dessa resolução 98 de 2019, alguns profissionais da área de odontologia passaram a realizar procedimentos que são exclusivos ou restrito apenas a médicos, né, que são cirurgias plásticas na questão facial, tá? E, infelizmente, com consequências nada boas, tá? Por quê? Primeiro ponto, na formação, na graduação do profissional dentista, ele não teve na sua grade curricular matéria específica para cirurgia plástica, para cirurgia invasiva, ou seja, ele não teve essa formação. Então, esse parágrafo 3º da resolução 198, ela foi uma interpretação extensiva, tá? Então, de forma equivocada. E alguns profissionais, nessa interpretação, acabaram realizando procedimentos que tiveram consequências muito sérias e graves para muitos pacientes. Inclusive, na nossa próxima aqui, a nossa cidade, aqui na nossa região, São José do Rio Preto, teve um fato, anos atrás, aí, de um procedimento estético facial praticado por um odontólogo que
a paciente chegou a óbito por ter uma intercorrência dentro do consultório e não tinha, né, o preparo para essa assistência, não tinha a capacitação para socorrer, então esse desfecho que a gente quer evitar. Então, ainda dentro da Resolução 198/2019, lá tem um ponto muito importante. Então, a harmonização facial, ela é uma especialização para o profissional, ou seja, ele tem que se especializar. E lá diz que tem que ter no mínimo 500 horas de estudo para se tornar um especialista e ainda para um número restrito de procedimentos contido ali. Bom, como houve essa confusão, essa interpretação extensiva, né? O CFO acabou editando depois uma outra resolução que vem tentar restringir a atuação do odontólogo, do dentista, dentro dessa atuação para estética facial, que é a resolução 230 do CFO, né? Que proíbe a realização de vários procedimentos. Então ele veio normatizar e veio restringir o que é que o médico, o dentista não pode realizar, bem específico, tá? Então vamos lá. Depois você estiver procurando um procedimento desse tipo, procure a resolução 230 do CFO e veja se você não está incorrendo no erro de ser praticado em você algum desses procedimentos que nós vamos falar aqui, tá? Então, o que está proibido é vedado ao dentista praticar dentro da questão da harmonização facial. Então, a lectomia, que é a redução das asas do nariz, né, a diminuição do nariz, é proibido. A blefaroplastia, que é aquela retirada de excesso de gordura ou de pele das pálpebras, também o dentista, não pode realizar, tá? A outra é a cirurgia de castanhares ou lifting de sobrancelhas, que é levantar as sobrancelhas, né, levantar a pálpebra superior, também não pode, é proibido a realização pelo dentista. A otoplastia, que é a redução da abertura das orelhas, né, aquela chamada orelhas de abano, não pode realizar também o dentista não pode realizar, tá? Rinoplastia, que é aquela plástica de nariz, que altera, né, a ponta do nariz, né, ou a largura da parte óssea também, não é permitido para o profissional da área de odontologia, tá? Também não pode executar a ritidoplastia ou o facelift, né, que reduz a flacidez e remove excesso da pele, também não pode, ok? Então está específico, expresso que eles estão proibidos de realizar esse tipo de procedimento dentro dos seus consultórios ou mesmo fora deles, o profissional não está apto para isso, ok? E essa resolução traz mais ainda, que está vedado ao dentista também fazer micropigmentação de sobrancelhas e lábios, maquiagem definitiva, design de sobrancelhas, remoção de tatuagens, tanto faciais ou do pescoço, rejuvenescimento de colo e de mãos e tratamentos de calvície e outras aplicações capilares. Ou seja, então essa resolução 230, ela vem tentar dar um regramento para que fique restrito a essas atividades, outras, né, de cirurgias bucomaxilar ou reconstrução facial, afeita apenas ao dentista, né? Então, assim, uma dúvida que fica muito, a questão da aplicação de Botox, o dentista pode? Pode, porque ele não se enquadra dentro dessa questão da resolução 230, mas aí a questão do Botox é para algumas finalidades de harmonização facial, como correção, né, das questões de lábios, tudo, e acaba sendo a questão estética também. Então, isso pode. Mas fique atento, antes de procurar um profissional para fazer alguma harmonização estética, veja se você não está incorrendo num risco desnecessário, né? Procure um profissional capacitado, investigue esse profissional, veja se ele tem especialização, veja se o procedimento a qual você pretende fazer, se ele não está vedado para o profissional odontólogo, né? Cada profissional, cada especialidade tem que ser buscado para que você não sofra as consequências, tá? Tanto médico quanto odontólogo, ou mesmo qualquer profissional,
busque informações. Você tem lá os conselhos federais, tanto de odontologia quanto de medicina, né? O Conselho Regional de Medicina. Investigue seu médico, ou o profissional, né? Investigue aí nas sociedades de especialidades, seja ele um cirurgião plástico, um cardiologista, um odontólogo, procure saber, né? É a sua vida que está sendo colocada aí em jogo, né? Não corra riscos desnecessários, tá bom? Ok? Então, essa é a dica de hoje, fique atento com isso, é uma questão muito importante, porque, de fato, à medida que vem novas tecnologias, novos procedimentos, e a questão de estética hoje no mundo é um dos procedimentos mais procurados, né? As pessoas querem e precisam ficar mais bonitas, inclusive como forma de manter a saúde, né? Em programas bem anteriores nós falamos a questão da saúde não é a ausência de doença, né? Mas é estar bem, física e psicologicamente, e sentir-se bem faz parte da saúde, se achar bonito, né, faz parte de você ter saúde. Mas tome muito cuidado para que você não corra nenhum risco e transforme isso depois num problema, ok? Então, lembrando, estamos aqui aguardando a sua sugestão, aguardando aí o tema que você gostaria de ver discutido aqui no nosso programa Sua Saúde, Seu Direito. E lembrando, mande a sua pergunta ali, Facebook ou Instagram, Júnior Dezuani, minúsculo e tudo junto, tá? Ou pelo WhatsApp do Conecta aqui, que é o 17 99248 9494. Grande abraço, amigos.